Olá, olá, bom dia. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor, mais um dia da leitura da palavra do Senhor. Nós estamos na leitura cronológica da Bíblia, da EBD. Eu sou o professor Alisson, estou de volta com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos ler o capítulo 16 e 17 de 1 Samuel. Vamos lá? Deus tem nos abençoado muito, né? Em relação a essa leitura, nós estamos já indo pro quinto mês já, né? De leitura e estamos felizes de estarmos aqui nessa situação. Quero ler com vocês primeiro versículo, primeiros 5 versículos de 1 Samuel 16, que diz sobre a unção, a escolha de Davi como rei, né? Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como eu irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? Ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. O contexto aqui desses primeiros versículos fala muito sobre a rejeição de Deus sobre Saul, né, o rei Saul, que não tinha obedecido aos seus mandamentos, né, os mandamentos de Deus. Ele fez um sacrifício no lugar. Ontem nós lemos, né, que ele fez um sacrifício e matou os seus inimigos ali sem Deus mandar. E nós vemos aqui a primeira menção de Samuel, depois que ele retira o Espírito de Deus de Saul, né? Nós vemos aqui Deus ordenando Samuel para parar de lamentar sobre Saul e ir para Belém para ungir os filhos de Jessé como rei. Então nós vemos a primeira menção aqui de Belém, né, que é significativa, pois conecta Davi à linhagem messiânica, lá em Malaquias 5:2, né, e Mateus 2:1. Nos versículos 2 a 5, Samuel teme Saul, né, para fazer o sacrifício, mas Deus o instrui a levar uma novilha para o sacrifício, disfarçando a sua missão. E ele consagra Jessé e seus filhos, preparando o cenário para a unção. E aí nós vamos ler que, a partir do versículo 6, que Eliabe, ele era o mais velho, né? Quando entrou no recinto onde Samuel estava, Samuel já pensou com ele mesmo, né? Ele diz: certamente estará perante o Senhor o seu ungido. E aí, porém, o Senhor disse, versículo 7, a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós vemos aqui a escolha, né, de Davi, que não foi Samuel, é que ele presume que Eliabe, o filho mais velho de Jessé, né, ele seria escolhido pela sua estatura, né, por ser mais velho, o mais velho de todos.
Mas Deus corrige a sua expectativa, né? Ele diz para não considerar a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Então Deus rejeita Eliabe, que era o mais velho. Então o Senhor diz, né? O Senhor não vê como o homem vê, como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E uma referência cruzada para vocês está lá em João 7,24, né? Jesus ensina a não julgar segundo a aparência, mas segundo o justo juízo. Dos versículos 8 ao 10, Jessé, né, o pai de Davi, apresenta os outros filhos, mas nenhum deles é escolhido. Por isso, enfatiza a soberania de Deus na escolha improvável de Davi, que era o caçula. E aí, lá mais pra frente, no versículo 11, Samuel diz, né, acabaram os seus filhos, né, ele vê que todos, o Senhor, ele diz, né, os 7 filhos diante de Samuel, Jessé fez passar, né, na frente de Samuel, porém o Senhor não tem escolhido esses, diz Samuel. Então, o versículo 11, ele fala assim, acabaram os jovens, e disse, ainda falta o menor, que apacenta as ovelhas. Então disse Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, ele manda buscar, né, o filho que estava lá no campo, pastando as ovelhas. E quando o Davi entra, lá no versículo 12, quando Davi entra, ele é o menor, né, chamado do campo, e aí ele entra diante da presença de Samuel, ele fala aqui, versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo, de formoso semblante, de boa aparência. Algumas traduções trazem de belos olhos, né? E disse o Senhor, levanta e unge, porque é esse mesmo. É esse mesmo, né? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E aí o versículo 14 fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor também. Aqui nós entramos numa parte, na segunda parte do capítulo 16, que fala que Deus, assim que Samuel unge Davi como rei ali, né, faz a unção com óleo, com azeite, e assim que ele unge com azeite, o Espírito de Deus se apodera de Davi. E logo em seguida, ele já fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Na verdade, isso aqui aconteceu um pouco antes, né? Quando Samuel está com Saul lá no último encontro deles, o Espírito já tinha saído, já tinha acontecido isso aqui já. Né? Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul e começou na hora, aquele mesmo momento, um espírito mau assombrando Saul da parte do Senhor. Então, versículo 15 diz assim que os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. E aí eles falam o seguinte, dizem a Saul, os servos de Saul, né, os soldados ali, eles falam para Saul que para buscar um homem que saiba tocar harpa, que quando um espírito mau da parte do Senhor vinha sobre ele, e quando ele tocasse a harpa com a sua mão, né, ele se encontrar melhor, ele ia ficar bem, né, na presença da unção de Deus ali, daquele que sabia tocar a harpa. Então o versículo 17 fala assim, então Saul manda buscar, né, um homem que saiba que toque bem e traz. Versículo 18, então respondeu os mais jovens e disse,
eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, falando de Belém, que era de Belém também, que sabe tocar e que é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então Saul, ele envia mensageiros a Jessé, e Jessé, então, ele, no versículo 20, ele manda Davi para a casa de Saul. Então, o versículo 21 fala: então, assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Então, o versículo 23 ele vai explicar de novo que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Davi sentia alívio, ou Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Então, nós já vemos aqui que o próprio rei Davi é chamado, o próprio Davi, na verdade, né, de ser rei, assumir a postura de rei, né, ele foi para a presença de Saul tocar a harpa. E quando ele tocava a harpa, o espírito mal da parte de Deus, Deus não tem espíritos maus, tá, gente? Deus não trabalha com os demônios. Mas o que acontece aqui? Quando o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, saiu de Saul, já veio um demônio atormentar a vida de Saul. Então esse demônio diz aqui a Bíblia que era da parte de Deus. Porém não que fosse um espírito ruim da parte de Deus, um demônio da parte de Deus, mas um demônio normal que veio autorizado por Deus para atormentar Saul. Amém? Então, quando fala que Davi tocava a harpa, o demônio se retirava dele, né, de Saul. E aí o versículo, nós entramos no capítulo 17, que vai nos remeter aqui à história de Davi e Golias. No capítulo 17, então, apresenta o famoso confronto de Davi e Golias em um evento que destaca a fé de Davi e a soberania de Deus sobre os inimigos de Israel. E nós vemos esse episódio, né, que Deus estabelece Davi como líder militar e espiritual, contrastando a covardia de Saul. Então Davi ele vai lá ele tá nessa função de tocar a harpa na corte de Saul, e acontece, né, que os filisteus ali, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, fala assim: os filisteus ajuntaram-se aos seus arraiais para guerrear para a guerra, né? E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho. Ordenaram a batalha contra os filisteus. E aí os filisteus estavam no monte da banda de Dalém, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Então saiu a arraial os filisteus um homem guerreiro, o nome, versículo 4, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Aqui a nossa referência fala que Golias tinha mais ou menos 2,9 metros de altura, quase 3 metros de altura. Então 6 côvados de altura, né? Aqui 6 côvados e 1 palmo era basicamente quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Era o pescoço da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. A
a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e de ferro, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Então Golias dizia, né? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei os nossos servos, e nós serviríeis. Disse mais o filisteu, né? O Golias: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aí vai falar sobre Davi, né? A missão dele de ir para o exército. Lá no versículo 12 para frente, fala que Davi ainda era jovem, né? E é enviado por Jessé para levar suprimentos aos irmãos no campo de batalha. E nós vamos ver que ele leva queijos, né? 10 queijos. Vamos ler aqui. Lá no versículo 12 fala assim: Davi era um homem frateu de Belém, de Judá. Havia, né? Davi era um homem de Belém, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado na sua idade entre os homens. Foram-se entre os seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E aí ele fala dos 3 filhos de Jessé, que era Eliabe, primeiro, segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E aí o 16 vai falar também, né, versículo 16. Chegava-se o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Né? E então Jessé diz a Davi para ele ir para levar os suprimentos aos seus irmãos, né? Então peço versículo 17. Peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado e 10 pães, e corre para levar ao arraial. Porém, esses 10 queijos de leite leva aos chefes de 1000, e visitarás os teus irmãos para ver se vai bem, e tomarás o teu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no Vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Só que essa peleja aqui não era uma peleja, né? Não era uma briga, não era um confronto, eles estavam só se ameaçando, né? Então, quando chegava Golias, eles corriam e não acontecia nada, na verdade, ali. Só estavam ameaçando. A guerra era uma ameaça de palavras. Então, Davi fala, versículo 20, se levantou de manhã bem cedo e deixou as ovelhas com um guarda, né? E carregou-se e partiu como Jessé tinha lhe ordenado. E chegou ao lugar dos carros quando o arraial já saía em ordem da batalha. E aos gritos chamavam a peleja. Então a gente vê aqui que eles gritavam para eles poderem guerrear. Eles não estavam guerreando ainda. 40 dias isso acontecia. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. Então Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele falando com eles, né, fala que, versículo 23, eis que vinha subindo dos exércitos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, do filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Então, a todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Subiu, porém, para afrontar Israel.
Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa do seu pai em Israel. Então, Davi, como era muito esperto, né, já viu as vantagens de lutar contra o filisteu Golias, de que teria isenção de impostos e ainda se casar com a filha do rei. E provavelmente nas idas dele lá no palácio, com certeza ele já tinha visto a filha, né? Que era Mical, né? Então, já tinha percebido, né, que era uma boa troca. E com certeza já ele perguntou mais uma vez aqui, né? Aí Davi ele se enche de fé e vai falar, né? O versículo 26. Que farão esse homem que ferir esse filisteu e que tirará afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então ele se enche de fé aqui e a sua boca que ele fala, né? Quem é esse incircunciso? Isso significa que ele não tinha aliança com Deus, né? Então, incircuncisão aqui significava que ele não tinha aliança com Deus. E isso vai confrontar, vai comparar, né? Ele é um incircunciso e afronta o exército de Deus, né? E o 27 fala de novo, né? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra. Aí o que nós vemos aqui, né? A preparação de Davi, do 31, verso 31 a 37. Davi, ele oferece para enfrentar Golias, relatando como Deus o livrou de um leão e de um urso. E ele confia que Deus o livrará novamente. Uma referência para nós vermos aqui nessa passagem está em Salmo 23, versículo 4, né, que a confiança de Deus refere a sua intimidade com Deus, de Deus como seu pastor. E nós vemos aqui a tentativa de Saul de equipar Davi com a sua própria armadura, né, mas Davi rejeita. Saul era muito mais alto e a armadura era pesada, Davi não conseguia se mover direito. E Davi, então, Davi rejeita, né, escolhe uma funda mesmo e 5 pedras lisas. Uma referência cruzada aqui de 2 Coríntios 10, 4 fala que as armas de Davi são simples, mas eficazes, simbolizando a força espiritual sobre a força física. E nós vamos ver do versículo 41 até o 44, do 41 ao 44, a arrogância de Golias, né? Golias zomba de Davi amaldiçoando por seus deuses. E nós vemos uma referência cruzada aqui em Isaías 37, 23, que zombar do povo de Deus é zombar do próprio Deus. Nós vemos que Davi declara em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, confiando que a batalha é de Deus, não dele mesmo. Então, uma outra referência para nós, desse versículo 45 ao 47, é Zacarias 4, 6. A vitória vem não por força nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor. A fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Nós vemos Davi aqui se enchendo do poder de Deus para enfrentar Golias. Então, do 47, do 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça.
e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com a espada, nem com a lança, porém, porque o Senhor é a guerra, do Senhor a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E aí, 48, a vitória de Davi sobre Golias. Aqui, nós vamos ler 48, fala que sucedeu que, levantando os filisteus e indo contra Davi, encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, ele correu ao combate, a encontrar-se com os filisteus. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E fala que a pedra encravou na testa dele, né? E ele caiu sobre o seu rosto em terra. Então Davi ele derruba o gigante com a pedra crava na testa dele, ele cai de cara no chão. E aí Davi ele corre ao encontro de Golias, versículo 51, fala aqui: correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e cortou-lhe a cabeça. Vendo então que os filisteus, que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram. Eles parece que estavam sentados, né? Então eles se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar no vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Davi então tomou a cabeça, ele pegou a cabeça do filisteu, né, de Golias, e trouxe para Jerusalém, porém as armas dele, e pôs as suas armas dele na sua tenda, a própria tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: quem é esse filho jovem, Abner? Ele disse a Abner: vive a tua alma, rei, eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem, de quem é filho esse jovem? E o versículo 56 e 57 diz: o rei então pergunta, 57, voltando, porém, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E o versículo 58 diz: e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. E aqui nós encerramos o capítulo 17. Nós vemos o reconhecimento de Davi, né? Davi pergunta Saul pergunta qual a identidade de Davi, né? Aquele que libertou Israel daquela aflição de ser questionado, né? De serem aperreados ali para lutarem, e durante 40 dias eles não conseguiam lutar, com medo do filisteu, do gigante. E fala que ele é reconhecido depois como filho de Jessé, o belemita. E aí nós vemos a síntese, né, dessa teologia, que destaca a soberania de Deus na escolha na capacitação dos seus servos. Davi é um tipo de Cristo, ungido pelo Espírito, humilde em origem, mas poderoso em fé. Saul, por outro lado, ele representa a falha na liderança humana, sem a dependência de Deus. E a vitória sobre Golias simboliza a derrota das forças do mal pelo poder divino, um tema que ressoa até a vitória final de Cristo na cruz. E nós vemos a fidelidade de Deus nessa passagem da Bíblia, dizendo que de Belém viria, né, o Salvador, mais uma profecia de que Cristo viria de Davi. E a aplicação prática, né? Nós podemos confiar sempre no chamado de Deus. Como Davi
Devemos obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando parece improvável. Nós devemos enfrentar os nossos desafios com fé, né? Que os gigantes modernos, que são os problemas, as tentações, podem ser enfrentados com confiança no Deus vivo. E valorizar o coração. Deus busca aqueles que o coração é voltado para Ele, independentemente da sua posição social. E nós vamos ver algumas referências cruzadas aqui sobre a confiança de Davi em Deus com sua luz de salvação ecoa na sua coragem contra Golias. Romanos 8:31 fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Refletindo a confiança de Davi. E Filipenses 4:13, mais uma aqui. A força de Davi vem de Deus, assim como os cristãos são fortalecidos por Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que nós possamos seguir firmes, confiantes em Deus, que Deus está conosco, mesmo que se levante gigantes contra nós, nós estamos diante do Senhor e Ele prevalece sobre nossas batalhas, Ele prevalece sobre os gigantes e prevalece contra as afrontas ao Deus vivo, né? As afrontas não são contra nós, os servos, as afrontas são contra Deus. E Deus já pelejou a nossa batalha. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fiquem com Deus. Até a próxima.